Bem-vindos ao podcast Dinheiro e Consciência. Hoje é o episódio 2 e vamos falar da consequência das decisões emocionais. Porque, Carla, as pessoas acham que o dinheiro é racional, mas... Acham que o dinheiro é 1, 2, 3, 4, 50, 20, 30 euros, que é só fazer umas folhas de Excel e organizar e pensar, e não é nada disso. Dinheiro não é sobre dinheiro. Nunca é sobre dinheiro. Porque as decisões que nós tomamos normalmente vêm carregadinhas de emoções lá no meio, e isso sim é o que faz normalmente a gestão do nosso dinheiro. Por isso é que às vezes as coisas não correm tão bem quanto nós gostaríamos, porque efetivamente decidir tem consequências, não é? As decisões têm consequências, as não decisões também têm consequências, e quando nós colocamos demasiada emoção numa determinada decisão, isso pode ter ali consequências que depois não são aquilo que nós gostaríamos que fossem. E há muitas emoções ligadas ao dinheiro. Eu de repente lembro-me de medo, lembro-me de vergonha, mas há mais. O ego. Porque o ego está sempre, e muitas vezes, sempre não, mas muitas vezes ligado ao dinheiro, o medo, que já tinhas falado, não é? Sim. A culpa, o cansaço, a vergonha. A vergonha também. A vergonha também portanto, há vários medos, ou crenças limitadoras e potenciadoras, até podemos falar assim, não é? Ligadas ao dinheiro. Aqui, o medo pode ser para... no lado positivo e negativo, não é? O medo de gastar demais ou o medo de não ter suficiente. Sim. Portanto, se cá positivo e negativo não é a melhor expressão, mas dizer-te que eu tenho medo do dinheiro não me chegar ao fim do mês. Sim, mentalidade de escassez, portanto. Portanto, mentalidade de escassez. Como é que eu consigo perfeitamente, como é que eu consigo mudar isto? Sim, é? isso da mentalidade de escassez, do medo de faltar, é uma coisa muito comum. Aliás, há pessoas que se limitam muito por isso, e as chamadas avarentas, digamos assim, porque limitam-se muito por isso, que é o que é que vai acontecer se eu gastar agora? Como é que eu vou ter amanhã? E esta mentalidade impede-as não só às vezes de aproveitar mais coisas na vida, como até de receber mais, porque repara, aqui há tempos ouvi uma pessoa numa publicação que fez falar de uma coisa tão simples quanto: se tu quiseres receber alguma coisa, tu podes ter a mão assim, fechada, não podes. Para receber tu tens que abrir a mão. Só que tu só abres a mão se não tiveres medo que aquilo que lá está fuja. Exatamente, sim. Mas também, por outro lado, só podes receber se abrires a mão. Então, às vezes é aquele medo de, ao abrir a mão, portanto, ao deixar ir, que ele vai e depois não volta. Mas a verdade é que a mão fechada não recebe mais. Isto eu acho que é uma das coisas que bloqueia muitas pessoas. Seja para investir, às vezes até em produtos. Imagina, têm medo que depois o dinheiro desapareça e depois o que é que fazem da sua vida. Tem que ter cautela. Tem que ter cautela, naturalmente. Mais uma vez, para tudo tem que haver um propósito e tudo tem que ser pensado como é que vai ser feito. Mas se esse medo de investir te impedir de o fazer, tu nunca vais chegar a outro patamar de retorno. Sim. Medo de gastar em coisas que até fazem falta e vão sempre, tipo, sei lá, imagina, aqueles exemplos de pessoas que vão sempre à procura do mais baratinho. Acontece, não é? Acontece. E mas isso é no pessoal e no empresarial é igual. Não? A sério? É, porque reparem, eu vou comprar um tinteiro para a minha impressora e vou comprar aquele tinteiro líquido que compro na loja ali atrás e que consigo, não é? Ou então, não, eu compro o a sério, mas que na verdade me dá uma rentabilidade maior. Exato, é olhar para isso. Olhar para isso, não é? Se nós estamos a comprar mais barato e efetivamente nos vai dar o mesmo benefício, ou se estamos a comprar mais barato e simplesmente não vou ter o mesmo benefício. Portanto, será que estou verdadeiramente a poupar ou isso, não? Exatamente. Ou não estou? Exatamente. Porque nas empresas acontece o medo de investir imenso. Não sei se vou investir, não sei se vou comprar, não sei se... O medo de contratar e o medo de arriscar. E aqui vamos para uma série de outras emoções, não é? Mas que elas existem. E este medo, que eu acho que é transversal, eu diria quase que arrisco a dizer quase todos os empresários, o que é que
qual é a diferença entre as pessoas que não têm o medo e as que têm, não é? Olha, estás a falar e eu estou-me a lembrar daquelas pessoas que querem muito mudar de profissão Por exemplo, ou querem mudar de local de trabalho, de posto de trabalho, de empresa, ou que seja, mas com medo de depois não ter o retorno financeiro, porque a empresa pode não ser tão rentável, se ou pode adaptar. não durar, ou a pessoa não pode não se adaptar, ou depois pode ser despedida. Aqui sou efetiva e ali vou com um contrato e depois se eu sou despedida, como é que eu faço? Esse medo, se esse medo se bloquear essa pessoa, ela nunca vai crescer profissionalmente e se calhar o não crescer profissionalmente vai impedi-la de crescer financeiramente. Então, esses medos, especialmente deste da escassez, também pode ser trabalhado a partir de um reforço financeiro ou de um pezinho de meia, vamos lhe chamar assim de forma mais natural, que vá suportar aquela transição, que vá suportar aquele passo. Então há formas de combater este medo e este é um acho que é um deles. Portanto, pode Sim. ter uma hipótese, a preparação financeira para aquele passo que aquela pessoa quer dar. Porque se o medo só deixar ficar paralisada, ela nunca vai evoluir profissionalmente. Sim. Então, se calhar, nunca vai chegar a outro patamar financeiro. Assim, eu estava a falar, estava-me a lembrar deste exemplo Sim, e agora, de medo. sim, e estás a falar disso, e isto vem muito também. O episódio anterior, que era sobre o fundo de emergência, não é? E quando não temos dinheiro, e o que é que vamos fazer e como é que podemos salvaguardar esta situação, desculpa, tem a ver com isto do medo. Porque o medo existe porque a pessoa não sente segurança. Isso. O medo existe porque esta pessoa não sente segurança. Tal e qual. Portanto, e agora o que é que eu faço? Exatamente. Não vou investir porque vou ficar sem, não vou contratar porque não sei se vou conseguir faturar mais. Não vou arriscar mudar de emprego, não sei se vai correr bem, exatamente. Não é? Aliás, uma coisa, e um exemplo prático que está aqui à tua frente, sou eu, foi, eu durante muitos anos ouvi as pessoas dizerem assim, estás sempre a mudar de trabalho, porquê? Não é? E isso eu não tinha medo porque eu achava sempre que ia conseguir, mas isto é interessante, visto agora de longe, não é? Porque estas pessoas, se calhar, sempre tiveram este receio, este medo de porquê mudar? Mudar porque se calhar ainda não é o momento, mas nós temos que pensar no que é mais importante para nós, se é este medo ou se é o salto. Sim, onde isto nos pode levar. E aí, olha, e aí também falo eu a título pessoal, não é? Tu sabes que eu tive muitos anos numa empresa de renome, não é? Sim. Toda a gente olhava como um emprego perfeito, como o sítio ideal para a vida, para a vida, não existe. Exatamente, tal e qual. E eu estava lá há realmente muitos anos. Tiveste 20? 23. 23. E depois resolvi dar esse salto porque achei que estava na altura de... Não foi de perder o medo, sabes? E às vezes perguntam, tu não tiveste medo? Tive muito medo, só que eu olhei... Com toda a certeza. Sim, olhei e disse assim, não, exatamente, mas eu olhei e disse assim, não, obrigada medo porque estás aí, o medo é importante porque nos ajuda a ponderar o que é que vais fazer. Eu costumo dizer, se não tivesses medo de ser atropelada, não olhavas para a estrada para ver se vem um carro, não é? Pronto. Claro. Então, o medo é importante, mas eu olhei e pensei, não, eu vou com medo mesmo, porque isto está a correr bem. E pronto, e hoje, entre outras coisas, estamos aqui. Mas sim, essa é uma das emoções ligadas ao dinheiro. É o medo de não ter, o medo de perder, o medo de não... Perder o que é... A palavra é seguro, o que é seguro. Sim, o que é seguro. Exatamente. E depois, imagina, se as coisas não correm bem, ter que assumir que não correram bem traz-nos a vergonha. E, por exemplo, a vergonha das coisas não correrem bem, das pessoas não estarem bem financeiramente, não se fala de dinheiro com ninguém. Pois não. Não é? Aliás, um caso muito claro é, eu conheço algumas pessoas que têm dívidas na Segurança Social, na Autoridade Tributária, como sabes, eu trabalho com muitas empresas, portanto, é natural que haja algumas que me chegam nesse estado, assim, para depois nós percebermos, ok, o que é que correu menos bem, e como é que vamos agora resolver, não é? Porque não tem solução. Só, como eu digo, só não tem solução a morte e os impostos. O resto tem solução, não é? Portanto, estas empresas que me chegam e essas pessoas que me chegam acham incrível quando outras pessoas, outros empresários partilham: eu tenho o mesmo problema que tu. Porquê? Porque isto não se fala. É vergonha. É vergonha. Mas como assim aquela pessoa que parece tão despojada, estar tão bem com tudo na vida, como assim aquela pessoa também tem estes... Não, mas, não, quer dizer, não sou eu que vou contar, claro, mas elas falam, não é? Isto vai ficar aqui bem claro. Mas existem as pessoas. E existem estes problemas em todo o tipo de pessoas, em todo o tipo de empresas, e reparem, não é uma vergonha ter uma dívida. Não, acontece. Uma vergonha, salvo seja,
pode ser uma pessoa dizer como é que eu vou resolver, vá. Como é que a pessoa pode sentir vergonha de dizer como é que eu vou resolver? Eu preciso de ajuda. Isto é vergonha. A pessoa sente vergonha nesse momento. Certo. Mas a pessoa depois vai para uma outra emoção, que é a vulnerabilidade, de dizer eu preciso da tua ajuda. Isso. E essa no dinheiro é super importante, porque é quando nós começamos a trabalhar a vulnerabilidade no dinheiro e nas nossas empresas e na nossa casa, naturalmente, que nós tomamos consciência e clareza daquilo que estamos só a tapar, não é? Estamos só a pôr um pano preto à frente para tapar, mas que na verdade, se nós destaparmos, vamos perceber que aquilo não é tão escuro, Assim. não é? Não é um buraco tão fundo como parece, e se calhar as coisas vão correr de uma maneira muito mais fácil, porque as pessoas dizem-me, ainda sexta-feira passada estive com uma dessas empresárias e que me dizia: eu pensava que isto estava muito pior do que está. Ou seja, se tu mostrares soluções que de facto, e isso é um pouco o que eu faço, não é? Mostrar soluções de que, olha, se nós formos por este caminho, aqui conseguimos liquidar esta parte, vamos ajustar ali, cortar aqui um bocadinho as gorduras que às vezes há nos negócios e na vida pessoal também há, e depois a pessoa consegue entender que, calma, eu não estou assim tão mal, muitas vezes estou muito desorganizada, e esta vergonha passa a vulnerabilidade e depois passa aqui, eu acho que até há alguma paz de espírito quando as coisas começam a correr, não é? Sim, e as pessoas chegam aí a essa parte, eu até achava que estava pior, porque antes disso tiveram medo de lá ir olhar, sabes? Medo do que é que iam encontrar, portanto, medo de vergonha, tudo está sempre muito relacionado, sim, exatamente. E eu estava-me a lembrar, por exemplo, no caso das pessoas particulares, normalmente ninguém conta à família, aos amigos, quanto é que ganha de ordenado, quanto é que tem, quanto é que deixa de ter, até porque há sempre aquela sensação de que se eu disser que tenho pouco, parece mal porque tenho pouco. Se eu disser que tenho mais, e o pouco e o mais e o muito tem a ver com a percepção de cada um, atenção. Se eu disser que tenho isto, e que podem pensar que é muito, eu posso não estar a evidenciar ou a passar para fora uma determinada postura, um determinado comportamento que seja adequado àquilo que é o meu vencimento, entendes? E por outro lado, há esta questão, não é? Portanto, será que eu estou, se calhar não tenho o melhor carro, se calhar não vou de férias para o sítio mais in? O que é que isso interessa? Nada, Não é? mas tem a ver com a vergonha, não é? Mas tem a ver com essa vergonha. E depois, por outro lado, imagina, quando até os outros já sabem que que aquela pessoa tem um determinado patamar de rendimento ou trabalha num determinado sítio, e quem está à roda tem este tipo de status, exatamente, Status, obrigada, por vergonha de não ser igual, tomam-se as tais decisões com consequências não tão positivas como, ok, então eu vou comprar o carro topo de gama a crédito para parecer bem, eu vou fazer a viagem para aquele sítio espetacular e tirar aquelas fotografias maravilhosas para pôr no Instagram para parecer bem, porque tenho vergonha de não ser assim como o outro, entendes? E leva a tomadas de decisão financeiras que, calhar, só colocam a pessoa depois na outra ponta da vergonha, que é agora como é que eu vou pagar isto tudo, porque assim não tiveram, não é? E assim se enrolam. Portanto, há sempre aqui muitas questões emocionais e de ego também, não é? Que depois levam às tais decisões do género. Hoje acordei mega infeliz, vou às compras. Hoje acordei super contente e vou às compras. Então, tipo, condicionar as coisas que vamos fazer, não é? Tipo, vou passear para o centro comercial porque estou mega deprimida, preciso mesmo de comprar, não é? E depois acabam por trazer coisas para casa que não faziam falta, numa espécie de compensação. Sim. E isto é uma emoção também, não é? Portanto, tentar preencher ali um vazio de uma compensação emocional e depois, se calhar, chegam a casa e afinal aquela camisola cor-de-rosa ou aqueles sapatos castanhos não faziam falta, tinham lá 3 coisas iguais, não é? Sim, e aí vamos à euforia, não é? À emoção que é a euforia. Porque tu agora também voltaste a falar e lá está, isto está tudo interligado, as emoções estão todas interligadas umas às outras. Sim, no instante. Portanto, a euforia, o ego, a sociedade, porque o que é que a sociedade olha, não é? E nós vivemos em Portugal, portanto é a nossa sociedade, mas perceber que efetivamente porque é que eu compro o tal carro, o topo de gama? Pode ser porque eu gosto, atenção, certo, claro. Atenção, e fazer aqui um grande parênteses sobre isto. Não há nada de errado com isso. Não, de todo, acho ótimo. Eu quando também vou querer ter um carro topo de gama, não é essa a questão, mas
se achar que é a minha prioridade naquele momento. E eu acho que aqui é que vai também as coisas, é a prioridade. Eu faço algo no momento de euforia, como vou comprar, fantástico, aprovaram-me um crédito. O quê? Eu tenho um crédito. Olha, no outro dia recebi uma mensagem de um banco a dizer: o seu plafond do seu crédito passou, cartão de crédito passou para 7.000 euros. E eu pensei: uau, que vontade, não é? Que eu poderia ter certo, de ir gastar este dinheiro. certo. Com a consciência que depois vou ter que o pagar, mas às vezes no momento da euforia de o receber, e é aqui que eu quero chegar, não é? Eu não vou ter esta intenção. Eu só penso, eu tenho 7.000 euros para gastar. Como assim? Mas é isso. Não há nada de errado, voltando um bocadinho atrás, em quereres ter o carro de topo de gama, fazer as férias maravilhosas, tirar as fotografias para o Instagram. Se isso depois não puser em causa aquilo que é o dia-a-dia da pessoa, Sim. aquilo que é a capacidade financeira da pessoa, se isso não a colocar num sítio de desafio financeiro, em que a consequência foi agora como é que eu vou pagar isto tudo. E acredita que há pessoas que ficam em realmente maus lençóis Sim. por este tipo de pensamento e que pode ser trabalhado e do qual elas não têm culpa, se calhar porque nunca ninguém as ensinou a olhar para isto de uma outra forma, porque mexe com outras questões emocionais lá mais para trás, de necessidade de afirmação, de sentimento de merecimento ou não, enfim, há ali uma série de outras questões que podem estar aqui envolvidas. Eu acho que a grande questão é, quando há uma decisão para tomar sobre uma compra, sobre um investimento, sobre um passo financeiro, perceber o que é que está a falar mais alto e que consequência que isso vai ter. Conseguir parar e dizer assim, ok, então agora eu tenho esta hipótese. O que é que eu vou fazer com isto? Até mesmo uma oportunidade. Porque uma decisão financeira, estamos aqui a falar de compras, de gastar dinheiro, mas uma decisão financeira pode não ser só isso, pode ser até num investimento, por exemplo, sei lá, numa empresa, tem uma grande oportunidade e o empresário pensa, ok, ótimo, fantástico, será que depois mediu a capacidade de resposta? Será que depois mediu que recursos vai alocar? Não sei. Sim, a autonomia financeira, a solvabilidade financeira, qual é que vai ser ali a taxa de esforço que vai existir dentro da empresa? Será que nesse caso tu estás a falar um investimento? Há pessoas que não fazem um investimento porque dizem que dinheiro não é com elas. Pessoas empresárias, sim, não é? sim. Não, isso é muito complicado. Eu não vou fazer um investimento porque isso é muito complicado. Mas no que é que será que eu me vou estar a meter? Isso também acaba por ser uma crença, não é? Sim, sem dúvida. Eu, em vez de pensar que eu não sei no que é que me vou estar a meter, ou isso é muito complicado, eu vou aprender sobre isto. Certo. Não é? E eu vou trabalhar a minha emoção ao contrário. Portanto, este medo, não é? E este cansaço alocado a este medo, porque é do género, eu não sei no que é que me vou estar a meter e, portanto, eu não vou fazê-lo e não estou com disponibilidade para aprender sobre isto porque estou cansado, porque estou a trabalhar no meu negócio como um rato na roda do rato, não é? Que corre para chegar sempre ao mesmo lugar, não é? Neste caso, a pessoa também tem medo. Portanto, há pessoas que têm medo de não querem investir por medo, outras que investem por medo de estar a perder uma oportunidade. Certo. Portanto, são inversos, não é? Mas os dois têm que ser trabalhados, porque a autonomia financeira, a solvabilidade, perceber como é que eu vou ter liquidez, como é que eu vou conseguir este dinheiro, mas eu já tenho o tal fundo de tranquilidade e emergência que falámos anteriormente, portanto eu posso até fazer este investimento neste momento, ou eu vou pedir um crédito, mas eu tenho que perceber a que taxa de juro, qual é o esforço. Portanto, há aqui uma série de decisões que todas elas são emocionais e que muitas vezes não chegam a acontecer, umas por medo de não querer investir porque não sabe como é que vai correr. Certo. E outras porque vou aproveitar esta oportunidade e não vou olhar para estes dados. Sim, perder o espírito crítico, não é? Perder o espírito crítico só porque quer abraçar aquela oportunidade porque de repente parece fantástica. Imagina, eu estou aqui há 50 anos neste espaço, o senhorio vai vender este espaço e agora, eu vou comprar. Porquê? É uma boa ideia? Olha, sim, isso está-me a fazer lembrar uma questão que eu falei até com uma pessoa do imobiliário, que me dizia que tem uma série que passa todos os dias por uma série de casas vazias, porque os proprietários não vivem sequer em Portugal, e que querem muito deixar aquilo aos filhos, portanto há aqui uma vertente muito emocional naquilo, não é? Querem deixar aquilo aos filhos. Os filhos nem são pessoas que tenham grande interesse por aquilo, isto avaliando, esta avaliação feita por quem está a ver de fora, não é? E que se calhar não estão
a libertar-se daquele custo, porque às vezes aquele imóvel já é um custo, porque há impostos para pagar, porque há manutenção da casa para fazer, porque as pessoas vêm cá uma vez no ano e quando vêm a limpar, esfregar, aspirar e depois eventualmente descansar, quando poderiam pegar naquele valor, portanto, fazendo a venda daquele imóvel, podiam pegar naquele valor e ter ali uma rentabilidade, até se calhar mensal na mesma, numa determinada aplicação financeira, e de pegar nesse valor e usufruir disso para umas férias maravilhosas com a sua família. Portanto, esta Ou pô-lo a render. Ou pô-lo a render, sim. Não, mas depois com os juros, não, eu digo depois com os juros, punha a render e depois com os juros, uma vez no ano, aquele mês que está ali naquela casa com a família, pá, pega na família e está num hotel ou está num sítio qualquer, faz uma viagem, o que seja. Então, o lado emocional às vezes também não nos deixa ver a realidade daquilo que pode vir a ser um retorno financeiro se tu fizeres uma coisa um bocadinho diferente com aquilo que são os passivos que já têm, ou os ativos que já têm, não é? Com os ativos que já têm, com aquilo que já existe. Deixar que só a parte emocional comande estas decisões e até esta análise, às vezes não é só as decisões, é a análise. Não, eu nem quero pensar nisso. Sabes, sem sequer dar uma oportunidade para olhar para a coisa de uma outra forma. Porque lá está, as pessoas dizem que, pensam que o dinheiro é racional, mas depois não entendem o quão emocional é ao ter essas frases como eu não mereço, ou eu mereço, só porque sim, só porque ou porque não, sim, não é? Perfeitamente. O dinheiro é complicado. Eu não sou boa com dinheiro. Eu não sou bom com dinheiro. Eu nunca tenho sorte com dinheiro. Sabes que hoje... Eu tenho muito azar. Eu sei que isto vai acontecer porque eu tenho tal muito azar. Tal e qual. Sabes aquelas pessoas que recebem um dinheiro, sei lá, porque receberam um prémio no trabalho, ou porque receberam uma prenda, ou por uma coisa assim deste género. E pensam assim, ok, finalmente vou ter aqui um pezinho de meio e tal, vou ajudar, vai ajudar a compor as minhas poupanças. E tipo 15 dias depois tem um furo, o carro parte, sei lá, uma coisa qualquer assim do género. E depois, eu nunca tenho sorte nenhuma com o dinheiro. Pois claro que não. Então, se esse é o pensamento, vai dificilmente. E o grande azar vem disto, vem da forma como nós sentimos o dinheiro na nossa vida, como nós olhamos para o dinheiro na nossa vida. Sim, se ele é abundante ou escasso, não é? Exatamente. E isso tem só que ver com emoções. Porque, e parte de um princípio ainda mais atrás, que é olhar para o dinheiro como aquilo que ele é, que é uma ferramenta. Sim. Sabes que eu já tenho a percepção que as pessoas me dizem assim, eu quero muito ter dinheiro, e depois não têm na mesma, é porque não querem realmente. Não sei se entendes, de forma assim um bocadinho... Sim, de uma maneira assim, olhando por isso de uma maneira se calhar assim bastante... inconscientemente, não querem de forma inconsciente. Querem, dizem a informação que querem, mas depois... por dentro, sabes? Porque isso as vai fazer ser diferentes daquilo que era as suas circunstâncias, ou porque têm medo de ser olhadas de outra forma, têm medo de se tornarem pessoas más, sei lá, aquelas crenças que existem, sabes? Sim, tu sabes que eu falo do imenso da lei da atração e a lei do vácuo e leis, mas não sou advogada, não é? Exatamente. E as pessoas às vezes ficam muito... com receio quando eu falo destas coisas, não é? Até trava um bocadinho. Descrentes, não é? Descrentes, sim. Já, o que é que isso tem a ver? Lá vem ela com essa conversa. Lá vem ela com essa conversa, não é? Porque, na verdade, isto trabalha, se era o que tu estavas a falar, não é? Portanto, se eu quero ser abundante, se eu quero ter dinheiro na minha conta, naturalmente tenho que trabalhar. Calma, que não... Sim, não, exatamente, não cai do céu. Tal e qual. Naturalmente que ou tenho que trabalhar ou tenho que ter um rendimento, não é? Que o permita. Tens que trabalhar para isso. Para isso, exatamente. No entanto, como é que eu vou fazer? Se eu tiver constantemente a usar os cartões, não é uma opção, não é? Certo. Ou seja, ele entra e sai. Há uma roda, não é? Há uma roda que é direta, ele entra e sai. Mas se eu for um bocadinho mais fundo, eu olhar para tudo e olhar para o que eu efetivamente necessito ou não, para o que é que eu estou a fazer, para o que é que eu estou a construir, quais é que são os meus objetivos? Porque será que as pessoas pensam nos seus objetivos em relação ao dinheiro no dia a dia? Isso. É porque as pessoas pensam que eu quero ser mais magra. Por exemplo, vou-te dar... Eu vou ao ginásio, olha, estamos em março, nesta altura, não é? Portanto, ótimo. Eu vou ao ginásio, estou a preparar-me para o verão e tal. Eu tenho o objetivo de perder 5 quilos, vou dizer, não é? Um exemplo. E vou ao ginásio. Eu tenho um objetivo. Mas eu ouço muito poucas pessoas dizer-me eu tenho o objetivo de ganhar 10.000 euros por mês. Pouquíssimas. Que as pessoas... Ou seja, as pessoas acham isto tão utópico, não é? A maioria, não, certo, claro, certo, não é? certo. Não estou a falar da generalidade, mas uma maioria acha tão utópico receber 10.000 euros por mês que nunca tem isso como objetivo.
Eu acho que parte de uma coisa ainda maior, que é não há objetivo nenhum de coisa nenhuma de dinheiro. A grande maioria das pessoas levanta-se, vai trabalhar, chega ao fim do dia e volta para casa e faz isto assim todos os dias, não é? Chega ao final do mês, recebe o dinheiro, ok, paguei as contas, está bom. Sim. Não se programam, não definem um objetivo para o futuro, seja lá ele qual for. Sim, mas ele tem que existir. Tem que existir qualquer coisa, Claro. porque senão a vida perde um bocadinho até o propósito. Então, se o dinheiro for olhado só como aquilo que serve para pagar as contas, ele não vai passar disso. Sim, mas A isso pessoa não vai acontece, passar disso. isso acontece nas empresas, porque no outro dia estive com um empresário que me dizia assim: eu não consigo faturar mais do que 10 mil euros, mas porquê? Uhum. E a pergunta que eu lhe fiz foi: o que é que estás a fazer para isso? Não, eu ponho posts no Instagram, eu. Calma, o que é que estás a fazer verdadeiramente para isso? Quanto é que queres faturar? E ele disse-me: pá, não sei, 20, 25, mais do. Ok, mas repara, tu para já tem que. O plano não é estanque, não é? Portanto, ele pode mudar ao longo do tempo e nós já falámos várias vezes disto. Mas eu tenho que ter um objetivo. Certo, Onde é que eu quero chegar? exatamente. Porque assim, se eu for daqui para o Porto e não tiver placas, eu vou para a Coimbra ou vou para a Espanha, eu não sei, não é? Exatamente, não tens Não é? placa. Eu não tenho placas, não tenho orientação. Eu tenho que ter uma orientação, não é? E há uma dificuldade de querer fazer estes objetivos, de traçar. Isto é uma emoção de medo, culpa depois de não conseguir, Sim. não é? A pessoa, eu vou traçar um objetivo e se eu não o faço. Ele já está com medo, não é? Da culpa que vai sentir. E às vezes é o facto objetivo também não estar muito claro. Imagina, a pessoa diz-me assim: eu quero muito fazer uma viagem, gostava muito de um dia. Sabes que para mim um dia é aquela terra onde os sonhos morrem. Eu gostava muito de um dia fazer uma viagem, sei lá, à Indonésia. Estou-me a dar para lá. Há de haver destinos mais interessantes, mas não interessa. Agora aquela zona nem é boa, mas pronto, quero fazer uma viagem. Ok, mas sabes quanto é que isso custa? Não. Então como é que queres saber se lá vais conseguir ou não? Dia, não é? Qual é o dia que queres ir? Com quem queres ir? E quanto é que isso custa? Como é que tens que Se calhar, para, se não é? calhar chega lá e descobre que afinal a viagem não é tão cara quanto tinha pensado. Se calhar tem outro valor que afinal até é mais fácil de alcançar, mas nem sequer foi lá ver quanto é que era. Nem sabe qual é a meta. Não sabe Certo. qual é, sabes? Além de traçar, não conseguir traçar não dá para traçar um objetivo se não souberes qual é a meta. Mas a questão é, isso é um objetivo ou é um sonho? Ok, mas quer Não é? transformá-lo numa coisa que se concretiza ou não quer? Sim, mas as pessoas vivem. Há pessoas que não sonham, não é? Vamos Certo. lá. Há pessoas que não sonham, deixaram de sonhar em certa parte da vida e eu acho que um bocadinho do trabalho que eu faço é voltar a ter empresários que sonham. Sim. Porque há muitos empresários que deixaram de sonhar Certo. quando se viram envolvidos numa série de situações, do Certo. género. Eu quase que, se eu pudesse, eu mandava isto tudo e ia trabalhar para o outro lado. E portanto, um bocadinho de trabalho é sonhos. Certo. E depois dividir o que é que são sonhos do que é Certo. que são objetivos. E as pessoas conseguirem perceber que os objetivos dão medo. Dão. E quando não atingidos com uma justificação plausível, dão um certo shame, não é? A culpa, não é? No entanto, é com eles que nós nos vamos guiar, não é Certo. com os sonhos. Os Certo. sonhos é outra Certo. praça, não é? Outra área. Portanto, como é que eu vou traçar o meu objetivo pessoal e empresarial, portanto, ambos, para eu chegar a um determinado sítio? Exatamente. Porque eu há bocado falava-te dos 10 mil euros de receber do vencimento. E as pessoas acham que isto é mesmo impossível, e ainda mais em Portugal, em que sabes que o salário mínimo é tão baixo. Mas isto não é impossível. Certo, é preciso trabalhar Não por é isso e impossível, para aí, não é? não é? Agora, o que é que eu estou a fazer para isso? Certo. As várias coisas que eu estou a agregar valor, o trabalho que dá, não há questão Claro, sobre isso. obviamente. Não é fácil. Não é fácil, sim, pode ser simples, mas não ser fácil, não é? Isso. Tem que agregar uma série de pensamentos que faz com que nós consigamos, ok, eu vou por aqui, se eu percebo que o meu dia só tem 24 horas, como é que eu vou lá chegar se for a fazer part-times, por exemplo? Não, aí não é possível, Claro. mas há meios. Certo. Há meios e isso não há questão sobre isso. Ou seja, imagina, como tu sabes, eu tenho várias e posso dizer isto não é um problema, portanto, várias fontes de rendimento. Porquê? Porque fiz a minha própria empresa, porque tenho um outro trabalho, porque agora estamos aqui neste podcast, porque temos Exatamente. eventos onde estamos, porque apresento.
não é? Não tem que ser aquele valor não tem que vir num sítio só, não é? E é esse o erro. As pessoas acham, então, mas como é que eu naquelas 8 horas vou fazer isso? Pois, se calhar não pode ser nessas 8 horas, cá tem que sair, tem que alargar a sua zona de conforto, tem que fazê-la crescer e encontrar o sítio onde isso vai trazer esse retorno. Certo. E deixa só dar-te aqui um último exemplo, disso das pessoas não olharem para o objetivo como uma coisa concreta e não saberem definir sequer a meta. Num dos meus acompanhamentos havia uma pessoa que estava a tentar montar o seu próprio negócio também, ao mesmo tempo que fazia uma outra profissão por conta de outrem, e estávamos a conversar sobre qual é que seria o ponto, tanto quanto é que ela precisava de ganhar, não é? Por mês com aquele negócio para dar o salto. E eu fiz-me a pergunta simples quanto, então isso reflete-se em quantos clientes por mês? E ela não tinha feito essa conta. Uau! Então, como é que tu consegues perceber Uau! como é que vais lá chegar se nem sabes exatamente onde é que queres chegar? Não podes organizar uma viagem daqui para o Porto se não sabes que o destino é o Porto. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Então é preciso quantificar as coisas. O próprio objetivo tem que ser quantificado. Não pode ser só eu gostava de. Ok, tem que ser uma coisa mais concreta. Eu acho que isso depois fica indo muito no mundo dos sonhos e não do objetivo. Não há uma quantificação. Não há uma quantificação das coisas efetivamente. Bom, e é isso. Então é desta forma também que as emoções nos levam a tomar decisões financeiras e depois isso traz consequências. Se decidimos com base no medo, podemos não evoluir, podemos não crescer, podemos não fazer crescer o nosso valor porque não o investimos. A vergonha de não ser igual àquilo que a sociedade espera ou de assumir que se tem alguma dificuldade e procurar ajuda. O ego que queremos sempre alimentar com mais isto e mais aquilo e portanto acabamos às vezes por tomar decisões pouco inteligentes financeiramente e que nos colocam naquelas dificuldades que nós tão bem sabemos e depois acaba por ser tudo assim um grande misto de emoções, decisões, consequências, que para remate final eu diria que, como eu vou rematar como iniciámos, dinheiro não é sobre dinheiro. Exatamente. Para falar de dinheiro não precisamos de falar de dinheiro. Bom, então hoje é este o nosso contributo. Queremos-vos convidar mais uma vez a deixarem perguntas, sugestões, coisas que gostassem que nós falássemos, alguma dúvida que vos tenha ficado aí nos comentários e convidar-vos também para estarem cá no próximo episódio do nosso podcast que vamos estar a falar sobre dinheiro nos relacionamentos pessoais e empresariais. É isso, Marta? É. Então, até já. Em breve.